Borgonha tem 4% do território de plantio dos vinhos da França, mas que gera 25% do negócio da França. Borgonha é uma região que eu já amo há muitos anos. Borgonha é ampla nos seus vinhos. Borgonha é um exemplo claro de quando você quer um Pinot Noir de estrutura, você consegue. Quer conhecer mais sobre os vinhos da Borgonha? Vem comigo no projeto Take a Closer Look. Olá, eu sou o Paulo Bramer, sou educador, embaixador dos vinhos da Borgonha pelo BIVB e a gente está num projeto onde a gente está fazendo algumas masterclasses e principalmente falando de alguns vinhos e de muito conteúdo sobre a região da Borgonha. Dentro desse conteúdo que a gente passa, a gente começa contextualizando, por exemplo, a parte econômica e a parte regional, falando que, por exemplo, Borgonha tem 4% do território de plantio dos vinhos da França, mas que gera 25% do negócio da França. A gente fala também que no Brasil ela é a terceira região em relação à quantidade de importação em plantio, em garrafas, mas é a primeira em valor, mostrando aqui a importância da Borgonha mundialmente falando. Ela também gira 4% do negócio de vinho de maneira global. Mas quando se fala um pouco da parte regional e da estrutura da Borgonha, ela é dividida em 3 partes numa pirâmide, onde tem a parte regional, a parte dos vilarejos ou os villages e o Grand Cru. Só que dentro dessas camadas existem subapelações ou subdivisões, como por exemplo no mundo dos vilarejos tem as subdivisões para os Premier Crus, que são 666 climats que são categorizados como Premier Cru. E o foco da campanha do BIVB é realmente falar de vilarejos que não são tão conhecidos como os aclamados Gervais-Chambertin, Pouligny-Montrachet, Chassagne-Montrachet, Chambolle-Musigny. Aqui a gente mostra, por exemplo, novidades, ou não novidades, mas vilarejos que não são tão falados como Saint-Brie, que é feito com Sauvignon Blanc e não com Chardonnay. A gente fala também de Vézelay, que é uma apelação perto de Chablis, onde faz Chardonnays com a mesma estrutura, a mesma elegância e com essa acidez muito marcante que ela vem da região um pouco mais fria. Então o ponto aqui é a gente falar de diversos contextos, tanto climáticos, tanto estruturais, como também explorar um pouco mais o universo de brancos, tintos, rosés e o crescimento dos espumantes. E aos profissionais, aos amantes do vinho de Vin de Bourgogne, é importante se engajar e entender um pouco mais como a gente vai estar fazendo os próximos eventos e as próximas degustações, masterclasses e também webinars que vão aparecer nos próximos meses. Excelente organização, excelente didática, demonstrativo de que a Borgonha é ampla nos seus vinhos, entende uma história, né, do local, entende um porquê da região ter diversos terroirs e diversas sub-regiões. Borgonha é uma região que eu já amo há muitos anos. Consegui provar denominações villages que eu não conhecia, como o Givry e o Marange. Me atualizei bastante, consegui pegar informações dessas denominações que não são tão conhecidas. Por exemplo, no caso do Givry, você tem um Bourgogne super diferente, com um solo que traz ao mesmo tempo, junto com o uso de barrica, que traz muita riqueza de especiarias, uma riqueza também de tabaco, de defumado no nariz, que não é tão comum na Borgonha, e ao mesmo tempo que você tem uma uva complexa e resistente a essa barrica, ou seja, com uma qualidade muito alta quando você une tantos elementos que você, num primeiro momento, não esperaria numa expressão mais evidente de um terroir da Borgonha. Me atualizou muito saber especificidades sobre a Borgonha, sobre os villages e principalmente aprender sobre produtores menores e não tão conhecidos, assim. Lugares poucos conhecidos normalmente trazem mais especificidades e mais personalidade, assim. Sempre me agradou muito conhecer lugares menores, assim, e saber diferenças é sempre melhor do que estar no senso comum. A gente no Brasil tem um acesso financeiro aos vinhos da Borgonha muito restrito,
porque são vinhos caros, de difícil trabalho por causa disso, mas os vinhos apresentados todos de terroirs bem diferenciados e fora da curva do que a gente está acostumado com o Bourgogne, mas que trazem toda essa tipicidade que a gente espera de um bom Bourgogne. E acho que a Borgonha é um exemplo claro de quando você quer um Pinot Noir de estrutura, você consegue. Você não pode associar sempre essa uva a uma uva leve e de pouca interação. Ela pode ser muito complexa, com muita estrutura, com taninos bem presentes e ter um nível gastronômico muito bacana. Demonstrou como as regiões conseguem produzir vinhos, apesar de com a mesma uva, muito diferentes dentro da Borgonha, que é uma característica tradicional da região, e o impacto do terroir e das técnicas de cultivo no produto final do vinho. Sou Fernanda Fonseca, da Pandora Diálogos de Vinho, uma agência boutique de RP voltada para o mercado de vinho. Sou responsável aqui no Brasil pela campanha Take a Closer Look, dos vinhos da Bourgogne e de Chablis. E a gente tem como objetivo mostrar que a Bourgogne ela vai muito além daquelas apelações do regime contrôlé que a gente conhece, que são as mais óbvias, que fazem vinhos incríveis, mas também às vezes um pouco inacessíveis em função de valores. Então a ideia da Take a Closer Look, que é uma campanha que está acontecendo também em outros países, como no Japão, como na Austrália, é mostrar que a Bourgogne ela pode ser para todo mundo. Então vem com a gente e take a closer look nos vins de Bourgogne.